Fernando Lúcio da Costa nasceu no dia 18 de março de 1978, em Goiânia, Goiás. O pai do Fernandão tinha fazenda no estado do Pará, e foi lá que o jogador viveu parte da sua infância, até que em 1990 ele pediu à mãe para ir a Goiás, pois estava mais acostumado e já visava as escolinhas do Esmeraldino. Com 3 meses, já mostrou potencial e foi chamado para entrar na base do clube. Como os treinos eram à tarde, o Fernandão teve que mudar seu horário na escola para daí ter disponibilidade. Depois de toda essa fase juvenil no Goiás, foi em 1995 que o jovem centroavante fez a sua estreia como profissional. Ainda garoto, alto e bem magro, o atacante teve poucas oportunidades no ano e disputou poucos jogos. O Goiás terminou o Brasileirão em 7º lugar. Já em 1996, o garoto seguiu no clube e agora ganhou o primeiro título como profissional. Foi o estadual, o campeonato goiano desse ano, batendo o rival, Atlético Goianiense, na decisão. No ano seguinte, o Fernandão já alternava bastante entre banco de reservas e titularidade ou até mesmo entrar no decorrer dos jogos. Ele fez dupla com o Aloísio Chulapa, que foi o artilheiro do campeonato goiano, que inclusive o Goiás foi o grande campeão, conseguiu o bicampeonato, derrotando o time do Craque. O clube por pouco não caiu e fez má campanha no Brasileirão. Sendo um talento muito promissor do futebol nacional, o Fernandão foi convocado para a Copa do Mundo Sub-20. Foi titular do time e marcou 2 vezes na goleada por 10-3 contra a Coreia do Sul. Apesar do placar elástico, o Brasil perdeu da Argentina nas quartas de final e deu adeus ao torneio de base. Em 1998, o Goiás foi absoluto dentro do seu estado mais uma vez e foi o campeão goiano, o 16º troféu da história do time, com um gol do Fernandão contra o Vila Nova na final. Ademais, a campanha do brasileiro não foi boa, com o Esmeraldino terminando em 22º lugar, o que culminou no rebaixamento do clube para a 2ª divisão nacional. Agora, com menor receita e tendo que buscar nos jovens valores as soluções, o Goiás apostou ainda mais no Fernandão e nos seus gols, que conseguiu não só o retorno à elite, como também o título da segundona de 1999. No quadrangular final, o Goiás superou Santa Cruz, Bahia e Vila Nova para conquistar o troféu e o acesso. Além disso, voltou a vencer o título estadual, ou seja, foi tricampeão goiano de maneira consecutiva. Já no ano de 2000, o Fernandão, que alternou partidas até no meio-campo no início de carreira, se consolidou de vez como um centroavante, e agora com o Esmeraldino na Série A. A participação foi boa, e o Goiás só foi eliminado nas 8º de final pelo Paraná Clube. No mais, o Fernandão conquistou o seu 4º título estadual, ganhando de WO do Vila Nova, e venceu também a Copa Centro-Oeste daquele ano de 2000, batendo o mesmo Vila com 2 gols dele na final. Ou seja, mais 2 troféus para a galeria do jogador. O Fernandão disputou nesse ano 43 partidas e marcou 27 gols. Em 2001, o Fernandão seguiu jogando muito bem e sendo um dos grandes e mais promissores atacantes do futebol brasileiro. Com isso, houve o assédio do futebol europeu. Só que antes de uma natural transferência, ele ainda ajudou sua equipe a vencer a Copa Centro-Oeste, derrotando o Vila Nova. Ainda na metade do ano, o Goiás aceitou uma proposta do Olympique de Marseille e vendeu o jogador. A primeira temporada no futebol francês foi bastante complicada para o Fernandão. Apesar da reserva do time, conseguiu entrar em campo em boa parte dos jogos, mas sempre com poucos minutos. Seu clube terminou a Liga Francesa em 9º lugar e não conseguiu grandes resultados dentro da temporada. O centroavante disputou 29 partidas e marcou apenas 2 gols. Já na temporada de 2002-2003, o Marseille ofensivamente não foi tão bem. Prova disso é que um zagueiro foi o artilheiro do time. E o Fernandão ainda não conseguiu se firmar, apesar de ter melhorado seu desempenho nesse 2º ano de Europa, e estava perto de atingir seu auge físico e técnico. A melhor campanha do time foi terminar a Liga Francesa em 3º lugar. Ele marcou 5 vezes em 27 partidas.
Na temporada de 2003 e 2004, Marcelli contratou Didier Drogba para seu ataque e, portanto, achou melhor emprestar o Fernandão para que ele ganhasse bagagem. Só que o marfinense destacou tanto que o brasileiro acabou não voltando ao Marseille. Foi jogar no Toulouse, também da França, e pelo Olympique foram 73 aparições com apenas 9 gols marcados. A segunda metade da temporada de 2003 e 2004 foi jogada no Toulouse, sob o contrato de empréstimo. Sendo assim, o Fernandão saiu de um time que brigava por vaga na Champions para um que brigava para não cair, e por pouco isso não aconteceu. E quando a temporada terminou, ele deixou a Europa para retornar ao futebol brasileiro. No Toulouse foram 17 partidas e 3 gols marcados. Eu vim para contribuir, vim para ajudar o grupo, espero que eu possa ajudar da maneira que o professor Lori precisar, eu estou à disposição. Então foi o Internacional quem decidiu repatriar o jogador depois dessa passagem no futebol europeu. O Inter foi campeão gaúcho no primeiro semestre desse ano e terminou o Brasileirão numa tranquila 8ª colocação. O atacante marcou um lindo gol de bicicleta contra o Coritiba e fez também o gol de número 1000 da história dos Grenais. Cocito, cai na ponta direita, ficou para Helder Grande, ali o repeteco, vai suspender na área, faz o levantamento para Fernandão, cabeçou a Didi! O clube conseguiu destaque na Copa Sul-Americana desse ano, só perdeu do Boca Juniors e foi eliminado na semifinal. O atacante voltou a ter boa sequência e a jogar um bom futebol. No ano, pelo Inter, teve média de meio gol por partida, marcou 16 em 32 jogos. No ano de 2005, o Fernandão já era um dos principais destaques do Internacional e um dos líderes do grupo. E assim, foi um dos protagonistas do título estadual do Colorado, quando derrotou o 15 de novembro na final. Já no Brasileirão, o Inter brigou ponto a ponto com o Corinthians pelo título, mas acabou sendo vice-campeão, num campeonato que foi marcado pelo escândalo de arbitragem. O próprio clube foi bastante prejudicado e acabou não conseguindo esse troféu nacional. O atacante foi o vice-artilheiro do time no ano, com 25 tentos em 61 jogos. Com a grande fase no Inter, o Fernandão recebeu sua primeira e única convocação para a seleção brasileira. Foi no ano de 2005, no amistoso contra a Guatemala. Ele entrou no intervalo e ficou até o final. Portanto, com a amarelinha, essa foi a sua única aparição. No ano de 2006, o Fernandão seguiu com o protagonismo e liderança à frente do Internacional. Era o capitão do time, artilheiro e sempre mostrava muita raça ao seu torcedor. Ajudou a equipe a ser vice-campeã brasileira pelo segundo ano seguido. E no primeiro semestre desse ano, o time não fez um bom gauchão. Porém, na Libertadores, o clube triunfou. Passou bem da primeira fase. Nas oitavas de final, eliminou o Nacional do Uruguai. Nas quartas, a vítima foi a LDU do Equador. Na semi, o Libertad do Paraguai. Um dos gols do triunfo por 2-0 no Beira-Rio foi marcado pelo camisa 9. Na decisão, encarou o atual campeão da Liberta e campeão brasileiro, o São Paulo. Depois de ganhar fora de casa por 2-1, o Inter empatou por 2-2 em Porto Alegre com um gol decisivo de assistência do capitão, o homem do jogo que garantiu o primeiro título de Liberta do Internacional. A cabeçada de Fernandão, Rogério pega! O cruzamento de Fernandão, ninguém pega, só Tinga! Ele desvia de cabeça sozinho pro fundo do gol! De quebra, o Fernandão ainda foi o artilheiro da competição com 5 gols e líder em assistência com 8 passes para gols. Depois disso, o Inter tirou o pé do Brasileirão, mas seguiu jogando bem para chegar em boas condições ao Mundial de Clubes. Nas semifinais, os gaúchos eliminaram o Al Hilal e na decisão, vitória contra o poderoso Barcelona por 1-0. O Fernandão foi sacado aos 76 minutos de jogo e enquanto esteve em campo deu tudo de si e foi um verdadeiro líder, muito importante para o Colorado na maior conquista de sua história. A seleção antes dessa partida fez um discurso motivacional que com certeza fez a diferença. Chegou a hora, chegou o tão sonhado momento, chegou contra uma equipe que não é imbatível,
Chegou contra uma equipe que tem defeitos sim, que são seres humanos acima de tudo, pô. E que a gente tem qualidade. A gente chegou aqui, não foi por paraquedas. Ninguém chegou aqui por acaso, pô. Ninguém ganhou no sorteio a classificação pra vir jogar essa final. Ganhou com muita luta, com muita determinação, com muita vontade, com muita doação dentro de campo, um quando olhava pro olho do outro lá dentro, pô. E, pô, lembrar o que o Dinho acabou de falar aqui, ó. Lá dentro, dá o máximo. Só que aí a gente vai ver que na hora que a gente tá chegando no máximo, ainda a gente pode dar mais um pouquinho, pô. Então vamos lá e vamos fazer isso, pô. Vamos lá dentro e vamos sair daqui campeão! E naturalmente que a volta para Porto Alegre foi cercada de muita festa. E aí o Fernandão entrava no hall dos maiores jogadores do Internacional. Na minha carreira, o momento mais sublime, o momento mais especial. No ano seguinte às conquistas, o Inter jogou a Recopa Sul-Americana e venceu. Derrotou o time do Pachuca do México, fazendo 4-0 na partida de volta em Porto Alegre. Esse foi mais um título do Camisa 9 com o manto colorado. No Brasileirão, o time foi o 11º colocado e não conseguiu vaga na Libertadores. Já no ano de 2008, o Inter voltou a jogar muito bem e assim conseguiu ganhar o estadual desse ano. O Colorado atropelou o Juventude e venceu a final por 8-2 no placar agregado. Na partida que deu 8-1, o Fernandão anotou 3 e foi o nome daquela decisão, sendo importante para levar mais um troféu para o seu clube. Só que ele permaneceu no time somente até o meio do ano e acabou deixando de integrar o plantel que venceu a Sul-Americana desse ano. Isso porque o Al-Garrafa do Catar comprou o jogador, que deixou o Internacional como um gigante na história do clube após 4 anos e meio de muita história e conquistas. Ao todo, ele somou 190 partidas, nas quais balançou as redes 77 vezes e ganhou 5 títulos coletivos. Ainda em 2008, o Fernandão foi mais uma vez jogar no exterior. Agora com 31 anos, as condições financeiras do contrato eram boas. Então, defendendo seu novo clube, conseguiu ser o homem-gol que se esperava dele e ajudou o Al-Garrafa a vencer a Liga do Catar, ou seja, o campeonato catário na temporada. Na Taça do Catar, o clube caiu na semifinal. Após essa passagem de quase um ano, ainda em 2009, o Fernandão voltou ao Brasil para defender o Goiás, onde tudo começou. Pelo Al-Garrafa foram 23 jogos, 10 gols marcados e um título conquistado. Como chegou na metade final do ano, o Fernandão não fez parte do time que ganhou o Campeonato Goiano. E na Série A do Brasileirão, a equipe fez uma campanha segura, sem correr riscos de rebaixamentos, e ainda se classificou para a Copa Sul-Americana, terminando em 9º lugar na tabela de classificação. Em 2010, o Goiás conseguiu chegar à final da Sul-Americana, perdendo para o Lanús da Argentina. No mais, a equipe jogou mal no Brasileirão, foi vice-lanterna e acabou rebaixada. Só que a essa altura o Fernandão já não fazia mais parte do grupo e nem chegou a disputar aquele campeonato brasileiro, deixando o time após muitas especulações para jogar no São Paulo. Pelo Esmeraldino, somando as duas passagens, foram 308 partidas, 118 gols e 8 títulos conquistados em 8 anos de casa. O centroavante foi contratado justamente para a sequência do ano de 2010 e principalmente para jogar o mata-mata da Libertadores, no qual o São Paulo chegou na semifinal e o Fernandão teve de jogar contra o seu ex-clube, o Inter. Melhor para o Inter que passou, eliminando o tricolor. No mais, o São Paulo acabou ficando sem títulos nesse ano. E o ano de 2011 foi o último no São Paulo e o último da carreira do jogador. Isso porque, em maio, o atleta e clube rescindiram o contrato de forma amigável, pois ele estava prestes a encerrar sua carreira como profissional. Com a camisa do clube foram 39 partidas e 8 gols marcados. De 1995 a 2011, o Fernandão jogou 650 partidas, onde fez 225 gols e conquistou 14 títulos coletivos. Nesse mesmo ano de 2011, ele cumpriu sua promessa de um dia retornar ao Internacional, só que não foi como jogador, e sim como dirigente. Nesse período, o Inter venceu a Recopa Sul-Americana.
No ano seguinte, ele seguiu na função e o clube ganhou o Campeonato Gaúcho nesse período. Depois, em meados de junho, com a demissão de Dorival Júnior, ele assumiu o cargo de treinador colorado. Ficou até novembro, quando com apenas 44% de aproveitamento, 9 vitórias em 26 jogos, foi desligado pela diretoria e, claro, saiu muito emocionado. E então, no ano de 2014, mais precisamente em 7 de junho, o Fernandão faleceu após a queda do helicóptero em que ele estava a acontecer, na cidade de Aruan, interior do estado de Goiás. Segundo quem realizou os primeiros socorros, o ex-atacante até sobreviveu à queda, porém morreu a caminho do hospital. Ele trabalhava no canal pago Sport TV e se preparava para comentar a Copa do Mundo. Seu velório foi realizado no Complexo da Serrinha, o centro de treinamento do Goiás. Como você pode ver, o Fernandão foi um 9 raiz, sempre bem posicionado e com faro de gols apurado. Com ele, qualquer espaço era o suficiente para colocar a bola para dentro. Tinha raça, espírito de liderança e uma confiança inabalável de um grande ídolo, de um grande líder que conquistou muito na sua carreira. E mais que isso, deixou um legado imenso em vida. E claro, entrou na história dos clubes por onde jogou. A você que assistiu até aqui, só tenho a agradecer, pedir que você compartilhe esse canal com seus amigos. Semana que vem tem mais, então até a próxima e falou! Fazer em homenagem a ele, que acho que é exatamente dessa maneira que ele gostaria que fosse, é mantê-lo vivo no nosso coração, na nossa memória, no nosso sentimento, na nossa alma, porque Fernandão era alegria, cara.